Olá pessoal, mais uma videoaula aí para o canal Agora Aprendo. Hoje vamos começar aquele segundo núcleo, o núcleo onde nós vamos falar das questões relativas a texto. Essa primeira videoaula é uma aula introdutória ao conceito de texto, mas é algo um pouco mais amplo que tenta dar um alicerce melhor para nós trabalharmos conceitos mais profundos que vêm futuramente. O tema da aula de hoje é ato comunicativo. Todas as relações humanas elas são mediadas pela comunicação. A comunicação é que faz com que o ser humano interaja com outros e com o ambiente ao qual ele está inserido. Então, compreender o ato comunicativo dá para nós um repertório que nos auxiliará na compreensão textual, porque afinal de contas, todo texto é comunicação. Todo texto é um ato comunicativo. E se é um ato comunicativo, ele leva consigo os elementos da comunicação. Comunicação. A comunicação ela tem elementos, ela tem principalmente 6 elementos importantes que nós vamos descrever aqui. Quais são esses elementos? O primeiro deles é o emissor. Todo ato comunicativo pressupõe que vai existir alguém que vai emitir essa comunicação, vai agir num primeiro momento nessa comunicação. Como é num primeiro momento, a gente fala que esse emissor é a nossa primeira pessoa. Ele é um emissor que emite o quê? Ele emite uma mensagem. Ele emite essa mensagem para um receptor. Este receptor recebe a mensagem do emissor, portanto, a gente fala que ele é a segunda pessoa do discurso. Ele é a segunda pessoa, ele que está recebendo essa mensagem do nosso emissor. Essa mensagem que vem do emissor, ela tem que vir através de uma coisinha chamada canal. E o que é o canal? São os meios de comunicação por onde a informação sai do emissor e chega até o receptor. Como que essa mensagem sai do emissor? Ela sai das formas que sensibilizam o nosso receptor. Sensibilizar aqui não no sentido de sensível, de sentimento, no sentido mais psicológico da palavra. Eu digo sensibilizar nos sentidos dos 5 sentidos mesmo. Da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. Então, o emissor ele emite uma mensagem para esse receptor através desses 5 sentidos, de canais que estimulam no nosso receptor estes 5 sentidos. Então, quando um emissor faz uma foto e manda essa foto para um receptor, ele está estimulando pela visão. Ah, foto é comunicação? Claro que é. Foto leva consigo uma mensagem. A foto não é só uma imagem sem sentido. Às vezes pode até ser, mas tudo tem sentido, né? Se você for aprofundar no tema. A foto ela sensibiliza através da visão. O emissor pode ser um cozinheiro que faz um belo prato e sensibiliza o seu receptor pelo paladar, pelo cheiro, pelo olfato. O emissor pode ser um radialista e sensibiliza o nosso receptor pela audição. O emissor pode ser você conversando com alguém e você está sensibilizando essa pessoa pela visão, ela está te vendo, ela está vendo os seus gestos, ela está vendo os seus olhares, as suas caras e bocas, e ela está sendo sensibilizada também pelo som da sua voz, por aquilo que está chegando até o ouvido dela. E de vez em quando você pode tocar essa pessoa também, está sensibilizando essa pessoa pelo tato. Você pode estar usando um perfume e sensibilizando essa pessoa pelo olfato. Tudo isso comunica. Tudo isso comunica. Você já conversou com uma pessoa que tem bafo?
A pessoa pode estar falando uma coisa maravilhosa, ela pode até ter uma voz agradável, ela pode estar gesticulando e fazendo o máximo para você compreender. Só que o cheiro do bafo dela vai lá e te atrapalha, tira a sua concentração. Tá te sensibilizando, tá te transmitindo uma mensagem. O cheiro da pessoa está te transmitindo uma mensagem. Tudo conta num ato comunicativo. Mas o que é importante a gente entender é que um emissor emite esses sinais através dos sentidos do nosso receptor. E para isso ele utiliza um canal. Quando você está conversando com uma pessoa ao vivo e a cores, ela tá te vendo e o canal está sendo o ar, que o som vibra e chega até o ouvido da pessoa, a luz que emite, que reflete em você e chega até os olhos dessa pessoa, o cheiro que é transmitido através do ar. Esse é o canal. O canal é o próprio ar entre você e a outra pessoa, né? E a luz, no caso da visão. No caso de uma fotografia, o canal é a fotografia. No caso da televisão, o canal é a televisão. No caso do rádio, o canal é o rádio. É por onde a mensagem que o emissor está emitindo chega até o nosso receptor. Só que essa mensagem ela não vai de qualquer jeito por um canal. Ela precisa ser codificada. Então essa mensagem ela é feita através de códigos. E o que é que são os códigos? Por exemplo, é a língua que nós estamos falando aqui. Eu estou falando na língua portuguesa, você entende a língua portuguesa, porque faz parte do seu repertório. Então nós dois falamos o mesmo código, dominamos o mesmo código, então o ato comunicativo se completa entre eu e você. Agora, se quem estivesse falando aqui do outro lado fosse um professor de chinês mandarim, e você tá aí do outro lado ouvindo esse chinês, se você não fala chinês, se você não compreende chinês, você não vai entender nada que esse cara vai estar falando. Por quê? Porque você não tem os mesmos códigos linguísticos que ele. Então o ato comunicativo não se completa. Ele é o emissor que está emitindo uma mensagem através de um canal para chegar até você, que é o receptor. Só que na hora que essa mensagem chega, ela chega num código que você não consegue decodificar. Então a comunicação não se complementou. Então já percebam um elemento importante, que para o ato comunicativo existir, o emissor e o receptor têm que conhecer o mesmo código. E quando eu falo código, eu falo tudo aquilo que transmite uma mensagem. Então, por exemplo, a linguagem de computador, o pessoal que faz programação aí de computador em HTML, PHP e várias outras linguagens, eles dominam esse código, que é o código que o computador compreende. Então, código tem que estar presente no repertório tanto do emissor como do receptor. Outra coisa importante, esse emissor manda uma mensagem para o receptor codificada através de um canal falando sobre alguma coisa. Essa alguma coisa é o assunto, ou um nome mais bonitinho é o referente. Você, emissor, está falando com alguém, receptor, sobre alguma coisa. Essa alguma coisa sobre a qual você está falando é o assunto, ou é o nosso referente. E em língua portuguesa nós dizemos que essa pessoa é a terceira pessoa do discurso. É a terceira pessoa do ato comunicativo. Eu tenho alguém que está falando alguma coisa para outro alguém sobre alguma coisa ou sobre alguém, né? É o Joãozinho que fala para Maria sobre o Pedrinho. E assim vai. Ficou clara essa coisa de referente? Eu espero que tenha ficado, porque quando você interpreta um texto,
você tem que estar muito ligado sobre o que é importante nesse texto. Quem é a coisa mais importante desse texto? É o emissor? É o receptor? Ou é o assunto? É o referente? Só já dando uma adiantada, falando coisa que nós vamos falar lá na frente, por exemplo, os textos científicos ou os textos jornalísticos. São textos onde a coisa mais importante é o assunto. Quando você pega um texto que está falando sobre as descobertas da biologia, as descobertas da genética lá do genoma humano, quem é o mais importante nesse texto? É o genoma humano, é o assunto, é a informação. Então, a coisa mais importante é o referente. Por isso que nós falamos que um texto científico, um texto jornalístico ou uma dissertação, ela tem que ser em terceira pessoa, porque a coisa mais importante é o assunto, é o referente, é a terceira pessoa do discurso. Tá? Depois nós vamos nos aprofundar. Eu falei que era só um adiantado já para você entender aonde nós vamos chegar com tudo isso. Ótimo! Primeira pessoa fala com a segunda pessoa sobre um referente, sobre um assunto, mandando uma mensagem que é codificada através de um canal. Esses são os 6 elementos principais de um ato comunicativo. O emissor, na hora que ele está emitindo a mensagem, ele está sendo o ser ativo do ato comunicativo. E o receptor, como ele recebe, ele está sendo o passivo do ato comunicativo. Só que se nós estivermos falando de uma comunicação dinâmica, né, você conversando com alguém nas redes sociais e tudo mais, no momento você é emissor e quem está te ouvindo é receptor. Mas na hora que esse cara que te escuta, ele vai responder para você, ele passa a ser o emissor e você passa a ser o receptor. Então é algo dinâmico, é algo que fica se alternando. Isso então é o que a gente chama de feedback. Ou retorno, né? A hora que você tem esse retorno, você tem um retorno daquilo que você emitiu. Quando você emite uma mensagem, você quer despertar na outra pessoa alguma reação. Você quer que ela reaja de alguma forma, nem que seja ficar quieta, é uma reação que você espera, um comportamento que você espera. Então, esse comportamento é o feedback. É o feedback. E para fechar o assunto e falar de uma coisa extremamente importante, se não a mais importante para a interpretação de textos, dentro deste ato comunicativo, onde você tem emissor, receptor, mensagem, códigos, canal e referente, tudo isso está inserido dentro de um ambiente, dentro de uma situação física, social, psicológica, histórica. E a soma disso tudo forma para nós o que a gente chama de contexto. Não dá para analisar partes pequenas do texto de maneira isolada. Quer dizer, até dá, mas as provas geralmente não cobram isso. Geralmente elas cobram que você interprete um texto a partir do seu contexto. E o que é o contexto? São esses fatores múltiplos que existem dentro de um ato comunicativo. Muitas vezes explícitos ou implícitos, principalmente os implícitos. O que mais problematiza uma interpretação são os implícitos. Aquilo que não está sendo dito, mas que existe naquele ato comunicativo. Quer ver um exemplo? Você conversando com um amigo ou com uma amiga num bar, num boteco. A liberdade para você fazer isso, para usar a linguagem que você quiser ali, é máxima, né? Você pode falar palavrão, se você fala palavrão. Você pode cometer uns erros feios de nós vai, nós foi, nós fica, nós entra para dentro, nós sai para fora. Você pode, é livre isso.
É livre isso, é a linguagem informal, popular. Isso é permitido. Agora, na hora que você vai apresentar um TCC, por exemplo, um trabalho de conclusão na faculdade, ou vai fazer uma palestra, ou vai conversar com alguma autoridade, você pode usar o mesmo linguajar? Não, não é aconselhado você usar o mesmo linguajar. Por quê? Os contextos são diferentes. O contexto do bar é uma coisa e o contexto formal, onde você foi inserido num outro momento, é outra coisa. A pessoa é a mesma, é você. O emissor é o mesmo, é você. Só que o receptor, o canal e o ambiente onde você está inserido, o ambiente físico mesmo, físico, o ambiente social, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse ambiente, o ambiente psicológico, quais são os estados emocionais e comportamentais das pessoas que estão ali envolvidas naquele ambiente. O estado histórico, uma coisa é você falar no ambiente hoje, outra coisa é você falar daqui 10 anos, outra coisa era você falar há 50 anos atrás. Então, todos esses elementos se somam, explícitas ou implicitamente, para formar o contexto. Todo texto é escrito em um contexto. Todo ato comunicativo é feito em um contexto. Você vai se deparar com esse contexto em todos os textos que você for interpretar ou nas redações que você for produzir. A gente vai falar mais de contextos em aulas futuras, mas hoje eu já espero que você compreenda um pouquinho. Bom, ato comunicativo é isso. Espero que você tenha entendido. Hora que você fechar esse vídeo, pega um papel, tenta fazer um esquema do ato comunicativo bonitinho. Saiba que o emissor é a primeira pessoa. Nós vamos falar muito em texto de primeira pessoa do discurso, receptor segunda pessoa do discurso, referente terceira pessoa do discurso. Então a gente tem 3 pessoas em um discurso. É muito importante isso. O contexto, canal, códigos e assim vai. Mas tenta fazer um esquema mesmo para você gravar com mais facilidade. Gostou desse vídeo? Dá um joinha, ajuda a gente a divulgar esse trabalho, valoriza o nosso trabalho. Coloca nos favoritos para você fazer uma revisão no futuro. Revisão faz parte da aprendizagem. Inscreva-se aí no nosso canal para você acompanhar novas postagens, as postagens que vamos colocar toda semana. Espero que tenha te ajudado. Até a próxima aula. Forte abraço!